Começa agora o programa ADCA, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Casimiro de Abreu. Louvor, palavra e adoração. Programa ADCA, Assembleia de Deus em Casimiro de Abreu. Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer ter você aqui no 87,9 no programa da ADCA, Assembleia de Deus em Casimiro de Abreu, Rio das Ostras. E nós vamos estar orando nesse momento. Vamos falar com Deus nessa tarde. Tarde de vitória, tarde de resposta de Deus para a sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sou grato a Ti, Senhor, por estar aqui na Tua presença, Senhor. Nessa tarde queremos pedir a Tua direção para essa programação, Senhor, para aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, Senhor, e através da rádio, Senhor, que seja uma tarde de milagre, de resposta de Deus. Assim oramos, já crendo dar resposta no nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, nessa tarde tão maravilhosa, nós temos o prazer hoje de receber aqui nosso evangelista, nosso pastor Rui. A paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, pastor. Graça e paz a todos os irmãos e um abraço especial a você, taxista, você, motorista de van, você, motorista de aplicativo, que nos dá esse privilégio de estar dando uma audiência para que nós possamos levar a palavra de Deus a todos que necessitam ouvir nesse momento de tanta dificuldade a palavra da verdade. Muito bem, maravilha, isso aí é o pastor, nosso evangelista Rui, homem de Deus, servo do Senhor, congrega com a gente ali no Recanto, Assembleia de Deus ADCA do Recanto. Daqui a pouquinho ele vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. E nós já vamos com louvor. Quero aproveitar e mandar um abraço aos irmãos da congregação de Beira-Mar. Grande abraço, esse louvor é para você que está fazendo aniversário, você que está agora nos assistindo. A dona de casa, nossa irmã, nosso amigo, nossa amiga, que está fazendo almoço agora, você que está fazendo aniversário, parabéns para você. Aproveitar e mandar um parabéns aqui pro meu pastor Rui, que está aqui comigo e fez aniversário essa semana. Que Deus possa dar muita saúde, muita paz. E esse louvor é para você que fez aniversário ou está fazendo aniversário. Vamos lá! Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Você quer fazer seu pedido de oração? Pode fazer aqui o pedido de oração. Os irmãos também que estão no Facebook, nosso pastor Rui. Então, maravilha. Você que está aqui no Facebook, com certeza esse aqui é o nosso pastor Rui, que daqui a pouquinho vai trazer uma palavra. Dá um abraço, manda um abraço à turma aí. Um abraço a todos. Fé. Isso aí é o nosso pastor Rui. Nossos irmãos da cidade de Pureza, distrito São Fidélis. Cláudia também. Minha prima, Sônia, Silvia, Sandra, que está em Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Um abraço. Glória a Jesus. Ô, glória! Que bom ter você aqui no 87. Para louvar ao Senhor, que bom ter você aqui no 87,9, Rádio FM Novo Rio, a mais tocada da cidade, Rio das Ostras. Eita maravilha, é um prazer ter você aqui no Facebook, vários irmãos, amigos que estão nos assistindo também aqui no Facebook. Que bom ter você aqui, é você que faz essa programação, você participa, você manda um joinha, você divulga, você também compartilha também esse vídeo ao vivo.
Cristo, que nós estamos fazendo direto aqui da cidade de Rio das Ostras, para todo o Brasil. Onde foi esse vídeo, com certeza muitas almas vão render os pés do Senhor. E agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Você que está nos assistindo, convida mais alguém para junto participar dessa programação. Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. E o nosso pastor Rui vai trazer essa palavra agora em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, para quem eu ainda não tive o prazer de cumprimentar. E o Senhor hoje me deu uma palavra de libertação. Eu não sei qual é o tipo de prisão que o irmão ou a irmã foi conduzido, mas o Senhor hoje vai liberar uma palavra poderosa de libertação. E para que nós possamos iniciar essa palavra, iremos ler em Atos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. E assim está registrado a santa palavra. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, há momentos na nossa vida que somos levados a cativeiros que nunca queríamos estar, mas quando nós estamos sabendo o tipo de Deus que nós seguimos, o poder que Ele tem, nós somos capazes até de, dentro desse cativeiro, descansar ao ponto de dormir. E o Senhor Jesus, Ele já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja, Pedro já tinha convertido milhares de almas com o seu discurso, Pedro e João já tinham sido levados ao Sinédrio, já tinha acontecido a instituição dos diáconos, Estevão já tinha sido morto a pedradas, Filipe já tinha batizado eunuco e Saulo já tinha se convertido. O evangelho já era pregado aos gentios. E eu vejo aqui que quando a obra do Senhor ela começa a tomar uma proporção muito grande, Herodes vão se levantar na tua e na minha vida para tentar parar essa obra. E não foi diferente com a igreja primitiva. Quando a igreja primitiva já fazendo prodígios e milagres, fazendo a obra social, Herodes já estava incomodado. E relata as escrituras que ele prendeu um dos apóstolos e o decapitou. Então, Tiago foi morto, foi o primeiro a ser executado dos apóstolos. E aquilo era uma intenção política, era uma intenção de uma raposa política que era Herodes. Ele fez um teste para ver se o povo aprovava a atitude dele de perseguir a igreja primitiva. E os judeus gostavam da atitude de Herodes. Então Herodes, vendo que aquilo estava surtindo um efeito positivo, agora parte para Pedro. E agora Pedro é encarcerado. E Herodes tenta fazer o que está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas o Senhor, ele já tinha tudo sob controle. O Senhor, ele não é pego de surpresa.
O Senhor, ele já sabia de tudo que acontecia. E as Escrituras relatam que a igreja orava. E essa oração é a oração de intercessão, é a oração que cada um de nós precisamos fazer para que nós possamos nos libertar dessas cadeias, dessas prisões. E não foi diferente. Pedro foi um ótimo líder e não precisava pedir oração. O povo já seguiu para a casa da irmã Maria e ali houve uma intercessão durante 7 dias. E a oração era tão forte, que incomodou o coração do Senhor. E o Senhor manda um anjo naquela prisão. E quando o anjo entra naquela prisão, há um resplendor, há uma luz que ilumina tudo. Só que os soldados não vê, os outros presos não vê, porque o Senhor só mostra o seu resplendor e o seu milagre para aqueles que têm intimidade com Ele. Quer ver o resplendor do Senhor na tua vida? Quer ver o milagre do Senhor acontecendo na tua vida? Tenha uma intimidade com o Mestre, tenha uma intimidade de oração, uma intimidade de jejum, e o irmão vai poder ver o agir de Deus dentro dessa prisão, dentro desse cativeiro que o irmão se encontra. E quando aquele anjo entra na cadeia, Pedro está algemado a 2 soldados. Agora, irmãos, vejam como Herodes era preocupado com esse evangelho, porque nem numa prisão de segurança máxima se coloca 2 soldados algemados a um preso. Mas Herodes sabia o poder que tinha esse evangelho, porque Pedro já fazia milagres, porque vários outros apóstolos já faziam prodígios, e aquilo incomodava, porque no início acharam que aquilo era uma febre que ia passar. Só que aquilo foi como se fosse uma contaminação. A cada dia, mais e mais gente se convertiam a esse poder. E agora o anjo está na prisão. E quando o anjo toca ao lado de Pedro, as algemas caem automaticamente. E o anjo fala para Pedro: Pedro, levanta, toma uma posição. O Senhor não quer te ver prostrado, o Senhor quer te ver de pé, tomando posição para receber o milagre. O milagre não se recebe prostrado, o milagre não se recebe com cara de derrotado. E o anjo fala para Pedro: Pedro, calça as sandálias, veste a capa. Se você vai receber o teu milagre, se você vai sair acompanhando o anjo, então você tem que estar com postura. O crente, ele tem que ter postura. Até nos momentos de derrota, que ele acha que aqui o momento está difícil, ele tem que ter postura, porque ele serve a um Deus poderoso, um Deus que é capaz de mudar o cativeiro de Pedro. Apenas com uma ordem: vai lá e resgata o meu filho. E agora, Pedro já solto, Pedro já com postura de vencedor e não de derrotado, porque Pedro não estava preso. Para Herodes, Pedro estava preso. Mas para o Senhor, Pedro estava guardado na prisão. E aí Pedro agora segue o anjo. É muito importante saber quem nós seguimos. Porque quem vai à frente, nós temos que saber a que nível a pessoa que está nos guiando, ela tem, amando de quem ela vem. Não podemos andar com qualquer um, não devemos seguir a qualquer um. E agora Pedro segue o anjo e passa pelo primeiro portão, e os guardas não vê Pedro. E eu entendo com isso que é um privilégio muito grande esse poder da invisibilidade. Talvez os irmãos tenham trabalhado na obra, talvez os irmãos tenham dado o suor e não são vistos. Mas não espere reconhecimento de homens. O irmão está fazendo a obra, deixa para receber os galardões lá na glória, quando o Senhor vai nos receber em glória e vai nos dar a coroa da vida.
E essa invisibilidade foi dada a Pedro. Pedro passa pelo primeiro portão e os guardas não percebem. E agora Pedro vai em direção a um portão maior, um portão de ferro, o portão principal que dá para a rua. E quando o anjo chega próximo do portão, o portão se abre automaticamente. Eu entendo aqui que a presença de Deus é tão poderosa quando nós valorizamos ela, que até o ferro, a madeira, a água, ela se rende a essa presença, ela se rende a essa ordem, que nem foi dada. Mas o ferro e o portão sabiam o objetivo daquele anjo. E agora Pedro se encontra na rua e meio tonto, porque ele achava que aquilo era até uma visão ou um sonho. E quando ele percebe que realmente ele está livre, ele viu o livramento que Deus deu a ele naquele lugar, livramento de morte, porque Tiago já tinha sido decapitado, e com certeza ele seria o próximo. E agora o anjo se aparta dele. O anjo se aparta dele e ele fica sozinho na rua. Eu entendo que o Senhor, ele dá o livramento, mas ele quer ver a atitude nossa, no nosso dia a dia. Ele quer ver a nossa atitude depois do milagre sendo executado. Não podemos ficar prostrados, nós temos que levantar a cabeça e seguir na direção que tem que ser feito. E agora, Pedro, na rua, segue para onde? Para a casa da irmã Maria. Pedro não podia ir para outro lugar, a não ser para a casa de oração. Aquele que conheceu o Santo dos Santos, o lugar santíssimo e o lugar de oração, não pode procurar outro lugar que não seja esse. E agora Pedro vai. E agora ele vai e bate na porta. Acredito eu que foi um alvoroço, porque os crentes estavam sendo perseguidos. Tiago já tinha sido morto. Pedro estava preso e ninguém sabia que houve essa intervenção. A igreja orava, mas não via nada. Muitas das vezes nós temos orado, nós temos clamado e não temos visto o agir de Deus na nossa vida. Mas não é por nós não vermos o agir de Deus que o milagre não está acontecendo. E o milagre já estava batendo a porta. E Pedro bate. E ninguém tinha coragem de chegar naquele portão, porque a perseguição era grande. E uma menina chamada Rhodes vai até esse portão e chega no portão, ela bota o ouvido e ouve que é Pedro. Tão alegre que é, ela corre para dentro e não abre o portão para falar da boa nova, para falar do milagre, para falar que a igreja não orou à toa, que a intercessão da igreja surtiu efeito. E agora Pedro lá, batendo, insistindo naquele portão. E eu acho até uma ironia, as algemas o Senhor quebrou, os portões o Senhor abriu, o portão de ferro foi aberto instantaneamente. E agora Pedro batendo num portão de madeira para poder entrar. E o que eu entendo com isso? Que o Senhor já fez uma parte do milagre. Agora persevera que vai abrir o último portão abrirá. E agora quando Rhodes fala para os irmãos que é Pedro, porque Rhodes era uma ovelha e a ovelha conhece o chamado do seu pastor, dizem para Rhodes que ela está ficando doida. Mas é assim mesmo. Quando o teu milagre estiver próximo, quando o teu milagre estiver à porta, muitos vão dizer para você, olha, tá doido. Ele não merece isso tudo, não. Ela não merece isso tudo. Ela não tem capacidade para isso. Mas não se leve por palavras, não se leve, porque a oração faz o efeito. A oração do justo é uma oração que tem resultado. Se tu tem orado, se tu tem buscado, acredita, Pedro está à porta. E agora abriram a porta. Depois de muito, Rhodes
insistir, e Pedro agora entra e conta as boas novas que foram ditas e que aconteceu naquele cativeiro. E aí Pedro diz para que continuem a perseverar na oração, que continue a buscar esse Deus poderoso. E eu creio que o milagre foi para Pedro, mas a glória foi para Deus, e cada dia mais o evangelho crescia, porque o poder de Deus, ele faz essa transformação. É como se fosse um vírus que contamina. Ninguém consegue ouvir essa palavra, ninguém consegue receber esse Deus e não transmitir a outro. É algo que é involuntário. Quando recebemos essa palavra de poder, nós seguimos nessa direção, que é trazer esse evangelho da paz. E assim como Pedro acreditou, assim como a igreja orou perseverante, acredite, a oração tem os seus efeitos. Por mais que o irmão não esteja vendo, por mais que o irmão não esteja escutando o milagre acontecer, mas não demora muito, Pedro vai bater a porta e o irmão vai entender que essa oração é uma oração poderosa, não porque nós oramos, mas porque nós oramos a Deus, aquele que é capaz de resgatar nós do cativeiro mais difícil, que aparentemente seria mais difícil de ser resgatado. E ele sai sem deixar vestígio. E quando ele fala para Pedro, calça a sandália, veste a sua capa, é porque ele queria que Pedro não deixasse nada. A tua família não vai ficar, o teu emprego não vai ficar, o teu ministério não vai ficar. Acredite, ora com fé, busca, porque você vai alcançar o teu milagre. E eu agradeço a minha oportunidade e espero que essa mensagem possa ter entrado no teu coração e que os irmãos possam entender que a oração, ela tem poder para transformar cativeiros. Eu agradeço, em nome de Jesus. Maravilha! Aí o evangelista Rui trouxe a poderosa palavra de Deus nessa tarde. Vamos com louvor. Ô glória, é para você. Show, glória a Deus. Que bom, que bom. Aqui tá, a palavra de Deus foi pregada aí, ó. Você que tá nos assistindo, olha aí Deus falando para você. Que bom ter você aqui no 87,9, no programa da ADCA, Assembleia de Deus em Casimiro de Abreu, Rio das Ostras. Acabou de trazer a poderosa palavra de Deus, nosso evangelista Rui, esse homem de Deus que trouxe a palavra de Deus para o seu coração. E com certeza, nessa tarde, as cadeias estão sendo quebradas, as portas estão sendo abertas, tem alguém orando por você. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, não é isso, meu pastor? Isso. Quando a igreja ora, a coisa muda, não é isso, meu pastor? Tudo acontece. Então você que está orando pela sua família, não para de orar, continua orando. Tudo tem um tempo de Deus, e o tempo de Deus está chegando. Acreditamos assim, porque a palavra de Deus, ela é forte. Como Deus fez um milagre na vida de Pedro, preso, e Deus enviou o anjo e abriu as portas, e quando veio só, uma grande surpresa, chega Pedro na casa, né, pastor? Com certeza. Que alegria, não foi, pastor? A alegria contagiou todo aquele que tinha pouca fé, que a sua oração não ia chegar ao altar de Deus, mas chegou. E Pedro agora é livre. Pedro agora é livre, através da oração. A oração faz a diferença. Quer dizer que a oração, meu evangelista, tem poder. O único poder maior que o crente tem é a oração. É o contato direto com o Criador. É o contato direto, a intimidade com Deus. Sem a oração, nada acontece. Tá vendo aí, meu irmão? Você que está nos assistindo, você que está aqui no Facebook, você que está nesse momento passando por luta, não para de falar com Deus. A oração, ela é uma conversa com Deus. Então você, a diferença, né, que temos de orar por rezar é essa, que orar
é conversar com Deus, é falar com Deus, não é isso? Isso aí. Meu pastor, tá afiado, tá vendo aí? É a amizade que nós temos com o nosso papai. Ai, Aquele que consegue resolver problemas que nós não achamos que somos capazes. E aí passamos para ele. Porque quando a nossa mão cansa, a mão de Deus vai mais longe. tá vendo aí, meu irmão? Então você que está nos assistindo, você que está atribulado, fala com Deus, porque vai passar. Porque o Senhor é o teu alívio, como esse louvor que já acabou de... a nossa irmã acabou de adorar o Senhor nessa tarde. Com certeza, Deus está entrando com providência. As cadeias estão sendo quebradas nessa tarde. As barreiras estão sendo jogadas por terra. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceita Jesus como Salvador da tua alma. Você mesmo, é com você mesmo que nós estamos falando nessa tarde. Você precisa de ser liberto desta cadeia, dessa prisão, e você precisa de você mesmo tomar uma atitude. Essa atitude depende de você. Fazer como aquela mulher do fluxo de sangue tomou a atitude de ir até a Jesus. O cego também tomou a atitude de clamar pelo nome de Jesus. E você tiver essa atitude, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a tua casa. Deus vai mudar a tua família. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Foi esse momento que o meu pastor acabou de pregar aqui, que aquele povo estava numa casa, chegando a Deus, orando ao Senhor, e Deus começou a agir no mundo espiritual. E quando Deus age, a Bíblia diz, nada pode impedir o agir de Deus. Então você, nessa tarde, com certeza, entrega teu caminho ao Senhor. Procura uma igreja, independente de igreja. Aqui em Rio das Ostras nós temos várias igrejas, mas você pode procurar uma igreja mais perto da sua casa, ou a Assembleia, ou Batista, ou Universal, Casa da... Não importa. Você tem que aceitar a Jesus como Salvador da tua alma e seguir. Procura uma igreja que você se sente bem e servir ao Senhor com alegria. Por isso nós estamos fazendo esse programa. É para você. Você que está na cadeia agora, num presídio, está nos ouvindo nesse momento. Não fica assim. Levanta a tua cabeça. Saiba que o Senhor Jesus te ama e Ele tem um projeto na tua vida. Ele quer mudar a sua história a partir desta palavra que veio do coração de Deus através do pastor evangelista Rui para o nosso coração. Vamos com mais um louvor e voltaremos.